Oi gente, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Se é a sua primeira vez aqui nesse canal, eu sou a Amanda e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês os livros novos que chegaram por aqui nesse mês de novembro. Eu comprei alguns livros físicos e alguns e-books e também recebi alguns livros de editoras, também tem 2 livros que eu ganhei de presente, então vou mostrar os livros para vocês. A maioria dos livros eu ainda não li, são livros novos, né? Chegaram por aqui esse mês, então eu vou comentar com vocês a sinopse deles, o porquê de eu ter me interessado em ler esses livros, mas não vou dar a minha opinião, afinal de contas ainda não os li, mas lerei um dia e volto aqui pra gente conversar sobre ele. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, aproveita e se inscreve que tem vídeos novos por aqui toda semana. Deixa o seu like que isso me ajuda muito. Eu fico sabendo que você gostou e você ajuda a espalhar a ideia do canal, então muito obrigada. Me acompanha também lá no Instagram, que eu sempre tô falando sobre livros, postando sobre livros e por lá eu tenho um contato mais próximo com vocês. Então, vamos aos livros. Da editora Intrínseca, eu recebi 2 livros e um deles foi o novo livro da Daniela Arbex, que se chama Os Dois Mundos de Isabel. E essa é a primeira biografia que a Daniela Arbex escreve. Os outros livros que ela escreveu e publicou são livros reportagem, livros denúncia, não sei exatamente como definir, livros jornalísticos, né? Porque ela fala de um episódio da nossa história. Ela fala do incêndio na Boate Kiss, ela fala sobre o Hospício do Colônia no livro Holocausto Brasileiro. Tem também o Cova 312. Mas biografia, essa é a primeira que ela escreve. E tá escrito aqui o seguinte na capa. A saga da menina que nasceu no sertão mineiro em 1924 e com apenas 9 anos passou a ver e ouvir coisas que ninguém compreendia. Eu nunca tinha ouvido falar sobre a Isabel. Eu quis ler esse livro porque foi escrito pela Daniela Arbex e ela é uma das minhas autoras de não ficção assim favoritas. Eu acho incrível o trabalho que ela faz. Então esse livro traz a história da Isabel Salomão de Campos, que nasceu no interior de Minas em 1924. Ela tem atualmente 96 anos e desde os 9 anos ela ouvia e via coisas que ela não sabia explicar. Ela benzia pessoas, sabe? Ajudava pessoas a se curarem, a se recuperarem. E aos 14 anos, ela conseguiu autorização do prefeito da cidade em que ela morava para que ele montasse uma escola e ela mesma seria professora e ela ajudaria as crianças carentes ali do local a estudarem, a serem alfabetizadas. E foi no início da sua vida adulta que a Isabel começou a entender melhor o que acontecia com ela, né? O que eram essas coisas que ela via, que ela ouvia. Foi aí que ela entendeu que eram espíritos que ela conseguia se comunicar, né? Então ela era uma médium, acredito eu. Eu não conheço muito do espiritismo e a Isabel também vai começar a conhecer o que é o espiritismo na sua idade adulta. O que eu achei assim de muito interessante aqui na história dela é que durante sua vida toda ela lutou tanto contra esse preconceito religioso. É dito aqui na sinopse que ela foi a primeira mulher a erguer publicamente a sua voz para falar sobre isso, falar sobre espíritos, sobre espiritismo e ser uma das adeptas, né, dessa religião. Ela lutou contra o preconceito religioso e, paralelo a isso, ela também sempre buscou alfabetizar crianças carentes. Ao longo da sua vida, ela retirou cerca de 500 crianças da rua e também criou uma rede de apoio a famílias carentes. Então ela tem essa atuação muito importante, né? Como eu disse, não conhecia a história da Isabel, fiquei conhecendo quando vi que a Daniela Arbex iria escrever essa biografia sobre ela e vou conhecer melhor toda a sua história, a sua trajetória quando eu conseguir ler esse livro. E tô mega curiosa porque Daniela Arbex tem todo o meu amor. E também da Intrínseca eu recebi agora uma autobiografia, né? Que é o Nada Ortodoxa, escrito pela Deborah Feldman, uma história de renúncia à religião. Essa capa aqui que vocês estão vendo, a Intrínseca adicionou depois, né? Depois que virou uma série na Netflix. É uma minissérie, aliás, salvo engano, são só 4 episódios. Então eles fizeram essa capinha que ela sai. E essa aqui é a capa do livro. A família da autora, né, a Deborah Feldman, era integrante de um grupo de judeus assídicos, que é uma corrente ultra-ortodoxa da religião, e ela foi criada pelos seus avós, que eram muito leais aos costumes dessa religião. No fim da sua adolescência, a Débora se viu em um casamento arranjado, né? Ela foi obrigada a se casar com um cara que ela mal conhecia. Esse era um dos costumes dessa religião. E durante esse casamento foi que ela começou a se questionar, assim, e começou a tentar se desprender um pouco dessa religião, que ela não concordava com muitas coisas que eram impostas. Então, por isso que tem esse subtítulo, uma história de renúncia à religião. Então, ela vai, aos poucos, abandonar esses costumes que
que ela não gostava, que ela não concordava. Tô bem curiosa para ler e também para assistir essa minissérie que está na Netflix, e quando eu fizer essa leitura e assistir a minissérie, a gente conversa sobre. Do grupo Companhia das Letras, pelo selo da Zahar, eu recebi esse livro aqui, Por um Feminismo Afro-Latino-Americano. E esse livro vai falar sobre a Lélia Gonzalez, que foi uma das mais importantes intelectuais brasileiras do século XX. Nasceu em 1935 em Belo Horizonte, faleceu em 1994 no Rio de Janeiro. E esse livro foi organizado pela Flávia Rios e pela Márcia Lima. Então elas reuniram aqui nesse livro os principais pensamentos, né, da Lélia Gonzalez. Eu não conheço ainda nada sobre ela, mas olha só, ela era filósofa, antropóloga, professora, escritora e militante do movimento negro e feminista, uma das precursoras do movimento negro e feminista. Então eu tô bem curiosa para entrar em contato com o trabalho da Lélia Gonzalez. Agora eu vou falar para vocês alguns e-books. Eu recebi 2 e-books da Companhia das Letras e também comprei um e-book. Tá aqui o meu Kindle, mas não dá para ver direito, então vou colocar a capa aí para vocês, que eu acho que é melhor. Um dos e-books que eu recebi foi O Crime da Galeria de Cristal, do Boris Fausto. Eu recebi esse e-book da Companhia das Letras e eu conheci esse livro com o Leandro Carnal. Ele foi um professor convidado, um dos professores convidados na pós-graduação que eu faço. É uma pós-graduação à distância, né? Que eu faço pela PUC do Rio Grande do Sul. E o Leandro Carnal deu 2 aulas sobre crimes de ódio. Ele citou vários livros durante as aulas dele e um deles foi esse livro. E nesse livro o autor, ele vai transportar o leitor para o início do século XX na cidade de São Paulo. E ele vai reconstituir 3 crimes que foram muito marcantes, assim, para a sociedade na época. Vou falar para vocês quais foram esses crimes. Um homem assassinado num quarto de hotel no centro da cidade, um cadáver encontrado numa mala quando um passageiro do navio tentava jogá-lo ao mar, e um corpo de uma mulher é descoberto ao se içarem as bagagens de uma embarcação. Então, são esses os 3 crimes que aconteceram na cidade de São Paulo no início do século XX. O autor vai reconstituir a história desses crimes. E eu fiquei curiosa para entender o que aconteceu, eu gosto muito de ler sobre o assunto. E assim, me interessa bastante as reflexões do autor, do Boris Fausto, que é um historiador, a respeito desses crimes. Eu sei que ele vai falar um pouco sobre a repercussão que a mídia deu para esses casos na época e como isso acaba influenciando, né, no julgamento das pessoas, da sociedade, como a sociedade encara o que aconteceu, dependendo de como a mídia aborda. Parece também que vai envolver julgamentos morais e questões de gênero, então eu tô bem curiosa por essa leitura. Um outro e-book que eu recebi da Companhia das Letras é o Como Criar Filhos para o Mundo, lições simples para resultados radicais. Fiquei com um pouco de medo desse radicais, mas eu me interessei pela leitura, vou descobrir o conteúdo quando eu ler. A autora desse livro, ela é jornalista e educadora. Eu tenho um filho de quase 3 anos, o Edu, então eu tenho me interessado bastante por leituras nesse estilo. Vamos ver se eu vou me identificar com os ensinamentos e as dicas dessa autora, né? Se eu achar que vale a pena, que é interessante, para que pais e mães leiam, aí eu venho aqui indicar para vocês. Ainda não li, ainda não sei. E aí eu comprei um e-book que é o Por Trás de Seus Olhos. Esse livro é um thriller. Eu gosto muito de thrillers, de histórias de suspense, de investigação. E eu vi muita gente elogiando esse livro. Salvo engano, vai sair uma série baseada. Não sei se já saiu, mas eu sei que estava rolando aí uma adaptação para essa história, e eu me interessei porque é um thriller, e eu sempre me interesso por thriller. E eu vi algumas pessoas dizendo que é um livro bastante diferente, bastante surpreendente, espero que realmente seja um bom thriller. Eu acho que vai ser o próximo e-book que eu vou pegar para ler aqui no Kindle, então também venho contar para vocês depois. Agora eu vou mostrar para vocês os livros que eu comprei nesses últimos tempos. Um deles foi este aqui, Racismo Recreativo, que é daquela coleção do Feminismos Plurais, né, que também tem o livro da Djamila, que é o Lugar de Fala, e tem vários outros livros nessa coleção. Esse aqui é o segundo que eu compro, fora esse eu só tenho o da Djamila. E nesse livro, o autor, que é o Adilson Moreira, que é advogado e doutor em Direito, ele vai se aprofundar nessa relação entre racismo e humor, então eu tô bastante curiosa por essa leitura. Acredito que é uma leitura que vai conseguir, assim, abrir os nossos olhos para essa questão do racismo presente no humor, que muitas vezes pode passar despercebido, né? Porque pode parecer, não, é só uma piada, é uma brincadeira, não leva a sério, mas que tem muito problema, assim, dependendo de como isso é feito. Então, tô bastante curiosa para ler. Tem um outro livro que eu comprei, que já tá por ali, deixa eu pegar, peraí.
é que esse aqui eu já comecei a ler, então ele estava ali no outro cantinho, que é o livro Como Ler Literatura. Faz muito tempo que eu queria ler esse livro. Assim que ele chegou, eu comecei a ler, mas eu li bem pouquinho. Tô bem no início ainda, então não tenho muito o que falar pra vocês. Já grifei algumas coisas aqui, né? Vocês estão vendo. Livro de não ficção, gente, eu grifo mesmo, grifo bastante. Até os de ficção eu grifo, mas de não ficção principalmente. Então já marquei algumas passagens interessantes. Vou pegar aqui o prefácio para falar para vocês o que o autor vai abordar aqui. Ele vai falar de inícios de livros, né, de obras literárias, vai falar de personagens, de narrativa, de interpretação e valor. À medida que eu for lendo, eu vou grifando as passagens mais importantes, que eu quero fazer um vídeo bem completo para que vocês tenham noção do que encontrar aqui, se é uma leitura tranquila para quem não é da área de letras, né, que é o meu caso. Eu não sou formada em letras, sou formada em direito, então vou ver se vai ser um livro tranquilo para que eu compreenda, mas pelo menos a sinopse diz que sim, que é um livro para todo o público, sabe, que o autor pretende falar para os leitores de uma forma mais geral, então veremos. Aí eu comprei também um livro do Foucault, que é o livro A Sociedade Punitiva, e eu comprei esse livro porque eu tenho vontade de ler toda a obra do Foucault. Ele tem bastante livro, não sei se um dia eu vou conseguir ler tudo dele. E esse livro é, na verdade, uma reunião de 13 aulas que o Foucault deu sobre sociedade punitiva. Essas aulas foram ministradas por ele em 1973. E vai falar um pouco dessa relação entre justiça e verdade, como isso foi sendo construído e sendo acatado pelas sociedades ao longo dos anos. Essa relação entre justiça e verdade que rege, né, o sistema criminal moderno. Essas aulas vieram antes dele ter publicado o Vigiar e Punir, que também vai falar sobre isso, né, sobre a sociedade punitiva, sobre punições, como nós enxergamos as punições, etc. Vigiar e Punir ele publicou em 1975 e essas aulas ele deu em 1973. Imagino que esse livro dialogue bastante com o Vigiar e Punir, né, são temas bem correlacionados. Comprei também este livro aqui, Gênero, Patriarcado e Violência. Esse foi um livro que eu comprei meio às cegas, ninguém me indicou esse livro, eu não conhecia a autora, mas eu vi ele no site, o título me soou bastante interessante, resolvi arriscar e comprar para ler e ver como vai ser a abordagem da autora aqui. E me interessou porque a autora vai abordar o tema aqui sob uma perspectiva histórica e ela se propõe a analisar o papel da mulher em uma sociedade de classes, em uma sociedade capitalista. Então eu fiquei bastante interessada nesse livro e na abordagem da autora. Quando eu ler, já sabe, né? A gente conversa sobre ele. E por fim, o último livro que eu comprei foi um da Angela Davis, Estarão as Prisões Obsoletas. Eu nunca li nada da Angela Davis, provável que eu conheça a autora através desse livro aqui, é um livro mais curtinho dela, e ela vai falar das prisões, né? O que é que a gente acha que está fazendo com essas prisões? O que isso resolveria? O que isso traria de bom, de positivo para a nossa sociedade? E a gente sabe que muito pouco, né? Então eu tô curiosa para saber como é a abordagem da autora, né? Uma autora estadunidense, e Estados Unidos é onde tem a maior população carcerária, então tô curiosa para saber, para entrar em contato com as reflexões da autora sobre o tema, e por mais que ela não seja uma autora brasileira, eu tenho certeza que muito do que ela traz aqui vai dialogar com a nossa realidade. E é isso, gente, foram esses os livros que eu comprei, os livros que eu recebi ao longo desse mês de novembro. Se vocês se interessaram por algum desses livros, me conta aqui nos comentários. Cachorro. Se já leu algum deles, me conta aqui também o que é que você achou. Vamos continuar batendo um papo aqui embaixo. Muito obrigada por ter me assistido até aqui. Se ainda não se inscreveu no canal, você já sabe, né? Se inscreve, ativa o sininho, deixe seu like. E muito obrigada pela sua atenção. Espero que você tenha uma ótima semana, que faça ótimas leituras. E a gente se vê por aí ou no próximo vídeo. Muitos beijos. Tchau. Até o próximo.